podemos estar agora diante do encontro do cadáver que pertence ao policial. Vocês viram ontem o apelo do pai do Luca para que entregassem o corpo do próprio filho. E agora encontraram um corpo após a prisão de um homem. São imagens urgentes, por favor, que vem direto de Guarujá, no litoral de São Paulo. E eu vou conversar com o delegado do caso para que ele nos conte quais são as suspeitas, qual é a probabilidade desse corpo pertencer ao policial que está desaparecido desde o último dia 14. Já temos o relato também da presença de cal em cima da cova, o que pode indicar, o Guastelli, um enterro recente, né? Não, exatamente, Bate. Aí o que acontece? A polícia está levando o principal suspeito para indicar o local onde está enterrado esse corpo. E colocaram o cal exatamente para dificultar as buscas. Mas com os cães farejadores aí no local, né, com certeza a polícia já consegue, né, localizar esse cadáver, que será levado ao Instituto de Criminalística do Guarujá de Santos para fazer, né, o reconhecimento, se assim eu conseguir. Bem, os bombeiros estão se preparando para retirar o corpo agora. Pode dividir a tela aqui, por favor. Você que está chegando aqui na Record, nesse momento os bombeiros estão se preparando para retirar o corpo. São imagens ao vivo também que nós estamos recebendo do litoral de São Paulo. E é de lá que vai nos chegar daqui a pouco a confirmação se este cadáver pertence ou não ao policial militar Luca Angerami. O pai, que também é policial civil, fez uma mensagem ontem, né, mostrou o rosto pela primeira vez, dizendo que sabe que o filho foi morto, que sabe também da motivação, pelo fato dele ter sido reconhecido como policial militar nessa comunidade dominada pelo PCC, e que ele quer que entreguem o corpo. Ele diz, olha, não sei para que tanta demora. Acabou, entreguem o corpo. Então, nesse momento, eu vou conversar com o delegado. Já tem um delegado? Vou conversar com o delegado que vai nos contar se o corpo localizado é do Luca ou não. Ele vai falar comigo ao vivo. É uma expectativa muito grande, né? É muita humilhação um pai precisar gravar um vídeo para ser transmitido em rede nacional, né, em todos os sites, em todos os Instagrams, em todos os portais, pedindo para que o corpo do filho fosse entregue, né? Divide em 3 com a foto do Luca Angerami, por favor. Cães farejadores também no local. Esse homem que foi preso pela polícia, seria um tal de BH, ele teria indicado para os policiais o local da cova. Isso acontece horas depois do apelo da família do Luca ter vindo a público nas redes sociais. Exatamente após esse apelo ter vindo, o homem é preso e agora os bombeiros já estão com todos os seus apetrechos. A gente tem a foto do Luca aí? Que faz tempo que a gente não fala dele. Talvez as pessoas ainda não se lembrem, né? Talvez as pessoas não podem ter se esquecido, porque já faz mais de 2 semanas. Eu estou aguardando aqui o delegado que vai nos dizer agora ao vivo se é ou não é o Luca. Vamos aguardar. É um momento de muita atenção. Precisou vir fazer um apelo público para que as pessoas, aí, quem cometeu esse crime, né, entregasse o corpo, indicasse onde estava o corpo. E horas depois, como você bem disse, é preso um principal suspeito que indica o local onde foi enterrado o corpo desse policial militar Luca. Então, é um verdadeiro absurdo, né? A sociedade civil está nas mãos, né, dessa facção criminosa. Não só do caso Luca, como nós estamos vendo, como também dos bailes funks aqui relatados anteriormente, em que a população pede, né, a ajuda do Estado, porque nessas regiões o Estado não entra. Então, precisa vir a população fazer esse apelo, como aqui no caso do soldado Luca, o pai dele, né, um policial, fez esse apelo nas redes sociais. E aí, horas depois, o corpo é encontrado. Bem, eu estou aguardando aqui. Ainda não temos, gente. Eu já vi o delegado aqui há tanto tempo posicionado. O que é que está acontecendo lá?
tá fácil, né? Não tá fácil, já são vários dias aí de busca pelo Luca. Eu não sei se o delegado vai entrar no ar agora para a gente para confirmar ou não. Eu não sei. Eu não sei se ele já tem algum indício dessa confirmação ou não. É só ele que pode nos dizer se o corpo, aliás, 14 dias já de desaparecimento, esse corpo deve estar num estágio avançado de decomposição. Mas, dependendo das condições do local, né? Condições que eu digo, a umidade, se essa cova era exposta ao sol ou não, são fatores também que acabam fazendo com que o corpo seja mais preservado ou não. Exatamente, e justamente se jogaram cal, né, em cima desse corpo, é para preservar, né, para os gases, né, da putrefação não saírem e os bichos não comerem, né, esse cadáver. Então, precisaria verificar realmente a cova, porque esses 15 dias aí não teve chuvas assim no nosso estado torrenciais. Então, vamos ver como está o corpo. Muito bem, eu converso agora ao vivo. Pode colocar no centro do vídeo, por favor. O doutor Fabiano Barbeiro, que é delegado da área que está também comandando essa operação triste, né? Todos nós ficamos muito comovidos com o depoimento do pai ontem em rede social e hoje a polícia acaba de encontrar essa cova onde tem um corpo e nós estamos aguardando confirmações se pertence ou não ao Luca. O senhor está me ouvindo, doutor Barbeiro? Boa noite. Oi, boa noite, Bate. Tudo bem? Boa noite. Estou ouvindo perfeitamente. Ok, doutor, o senhor que está aí no local, o que é que se sabe de concreto até agora? Como vocês chegaram até essa cova? Quantos corpos estariam nela? A que passo vocês estão de acessar esse corpo? Que informações o senhor tem, por favor? Muito obrigado por conversar conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aí o seu programa, você, a opinião pública. Bom, nós estamos aqui desde quinta-feira, né? Eu vim aqui, a princípio, com os cães farejadores do 5º Batalhão, né, de Rota, né? São cachorros especializados em localização de pessoas vivas. Então, nós temos aí hoje já um total de 7 prisões, 8 com a do BH, que aconteceu na sexta-feira. E nesse meio tempo, com as diligências que fizemos com essa equipe de cães, nós chegamos até um local aqui na Vila Baiana, no final do escadão, bem no alto do morro, e o cão detectou a presença da vítima, do PM Luca. Só que, em um dado momento, né, ele delimitou um perímetro e daí em diante ele perdeu o rastro. Resumidamente, isso nos levou à conclusão de que ele esteve no local, porém ele foi morto no local. Então, o que nós fizemos? Retomamos as buscas na sexta-feira, uma outra unidade de cães farejadores do bombeiro para detecção de cadáver, né? E aí é um outro tipo de trabalho, então nós retomamos as buscas aqui no local na sexta-feira, não obtivemos sucesso, voltamos hoje e por conta da prisão do BH que aconteceu sexta-feira à noite. Oi, doutor, o senhor me ouve? Eu vou só pedir um instantinho e pedir desculpa e paciência para o senhor, para que a gente veja o microfone dele que está pegando o boom da câmera e tem gente falando do lado, a gente acaba se desconcentrando. Tem como, por favor, tira o doutor um minutinho no ar, doutor, só um pouquinho, um minutinho da sua paciência. Vejam, por favor, aí nossa equipe técnica no local para plugar o microfone do doutor para que a gente possa ouvir certinho o doutor sem os ruídos que estão em volta, né? A gente está no meio de uma comunidade, tem pessoas conversando, a comunidade está funcionando normalmente, embora nesse instante nós estamos aguardando a confirmação ou não se é o Luca Angerami. Tomara que seja, né? Tomara que seja. Nesse caso, a notícia de que um corpo foi encontrado para um pai é uma notícia que não deve ser vista como ruim, porque o pai já sabe o que aconteceu. Já sabe que o pior aconteceu com o filho. Então, o que ele quer é que, finalmente, esse corpo seja entregue à família e, como ele disse no vídeo, que ele possa chorar a morte do filho, que ele possa viver o luto, porque, afinal de contas, é fundamental, é uma etapa fundamental para você conseguir seguir sua vida adiante. Enquanto eu estou só afinando esse som com o Dr. Barbeiro, vamos ouvir aí o depoimento desse pai, por favor.
como polícia. E falando no meio, eu sei, entendo. Se não fosse o meu e eu de outro, né? Os motivos, eu só não tenho desse motivo de ficar todo esse tempo. Eu quero o meu corpo, eu quero chorar meu filho. Acho que qualquer um entenderia, qualquer pai. Vocês, pais, né? Vocês também são pais. Devolve pra mim, firmeza? Sempre fui sujeito ao homem, tá? Por favor, eu tenho o direito de chorar meu filho. Boa noite. Bem, agora sim a gente está restabelecendo o contato com o delegado, ele está falando com a gente nesse momento. Tá ok agora o áudio? Oi, tá me ouvindo, doutor? Tá ok, Galdino? Não tá ainda? Veja para mim, por favor. Oi? Tá falando lá com eles? Ok. A gente vai restabelecer. Agora, doutor Guastelli, se o cão farejador apontou a presença do Luca nessa região, a chance de ser o Luca é de mais de 50%. Podemos afirmar isso com convicção e tranquilidade, não? Não, com certeza, Bate. Os cães farejadores não falham nisso. Apontaram que ele esteve nessa região e hoje você vê que a equipe voltou com os cães farejadores de cadáver. E com certeza sentiram o odor do cadáver lá, ou de cadáveres, né, na região, e os bombeiros foram acionados para fazer esse resgate aí do corpo. Então, muito provavelmente, seja o corpo do policial militar Luca, que estava desaparecido há mais de 14 dias. Agora, a prisão desse homem, né, não é a primeira vez que eles prendem alguém que diz saber exatamente o que aconteceu com o Luca Angerami. O senhor acha que é uma forma do PCC de agir nesses casos, plantando pessoas para atrapalhar a investigação? Porque cada uma vai dizendo uma coisa, cada uma vai apontando um local e a polícia vai se distribuindo e muitas vezes acaba perdendo tempo. Não, é uma observação bem feita, né? Eles fazem plantam provas falsas, né, para poder atrapalhar a investigação. E acabou, vamos dizer, 14 dias aí, né, mais de 7 prisões, ou seja, 7 pessoas aí supostamente envolvidas. Aí agora a autoridade policial vai ter que identificar a conduta de cada uma, né, na participação da morte desse policial militar, Bate. Bem, o cão farejador, ele leva a polícia, né? Primeiro tem o depoimento do BH. Então, o depoimento do BH corrobora com a área onde a polícia esteve na sexta-feira. Sexta-feira, a polícia foi até o local, a busca, infelizmente, terminou sem sucesso. O BH foi detido. O BH passa para a polícia a localização da cova onde está o corpo do Luca. A polícia leva o cão até o local. E aí, quando o cão chega no local, ele fica com o rabo balançando muito e os pelos completamente arrepiados, o que seria o indicativo de que o rapaz está enterrado ali. O cão não demonstrou isso exatamente em cima da cova, mas demonstrou nas imediações, o que não deixa, obviamente, de tirar o valor dessa pista e dessa prova. Por isso que eu estou aqui aguardando pacientemente para conversar com o delegado, porque é algo extremamente urgente. Nós estamos falando de um assunto extremamente urgente, de um corpo que está sendo procurado há mais de 15 dias. E agora sim eu acho que eu tenho o Dr. Barbeiro. Oi, Dr. Barbeiro, o senhor me ouve? Oi, Bate, perfeitamente. Agora é outra coisa. Agora a gente consegue te ouvir aqui, claro, em bom som, até porque a gente precisa te ouvir muito bem, porque essas informações, essa pista agora que o senhor nos traz é fundamental para acalentar o coração de uma família que já disse que sabe, tem ciência do assassinato e que só quer o corpo para fazer um funeral digno, não é, doutor? Exatamente, é o que a gente espera, viu, Bate? Então, só retomando aqui o que eu estava dizendo, nós viemos aqui na sexta-feira, na quinta e na sexta, nós tínhamos 8 suspeitos presos até então, 7 suspeitos presos. Nós viemos aqui com um deles, que seria o Cebola, que foi apontado como conduzindo o veículo. Só que ele alegou que ele não subiu o escadão, que foi justamente no local onde o policial teria sido morto. Então as buscas realmente ficaram um pouco difíceis. E também a gente estava com os cachorros que tinham
treinamento para farejar pessoas vivas. Então, com a prisão de sexta-feira do BH, que ocorreu à noite na cidade de Bertioga, nós reprogramamos essas buscas para hoje, trouxemos o BH, né? Ele está preso temporariamente à disposição da Polícia Civil por ordem judicial, e nós trouxemos ele aqui para nos auxiliar. Ele indicou todo um caminho, mas ele não sabe, ele alegou que não sabia o local exato, e aí a partir de um determinado ponto nós contamos com o apoio do grupamento de bombeiros, né, do setor de cães, lá do canil dos bombeiros, que tem a especialidade de fazer a detecção de pessoas já sem vida, né, de corpos mortos, de matéria em estado de putrefação. E especialmente pessoas, na verdade não há possibilidade de animais, por exemplo. Então, nesse local de agora, onde os bombeiros ainda continuam cavando, já conseguiram escavar cerca de 1,5 metro. Eles acreditam que mais meio metro, mais 1 metro, cerca de 2,5 metros no total, chegarão no final para poder constatar se realmente o corpo se encontra ali. E imaginamos que, por se tratar de policial, os cuidados que esses criminosos tomaram foi de fazer uma escavação profunda para a ocultação do corpo dele, né? E um fator importante, nós encontramos a presença de cal dentro desse buraco, né? Isso é importante porque durante o inquérito policial, durante as investigações, durante os interrogatórios, nós conseguimos a confirmação de que um dos criminosos foi especialmente encarregado de comprar cal para poder facilitar o processo de decomposição do corpo, né? O que ajudaria, pelo menos na ideia dos criminosos, a que esse corpo fosse decomposto muito mais rapidamente, né? Que seria do interesse deles, obviamente, que a polícia não o encontrasse. Então, isso daí já é um bom sinal. Então, nós estamos esperançosos, os policiais ainda estão lá em cima do morro. A ideia, a princípio, é continuar. A gente não pretende parar. Poderíamos, né, se a equipe tivesse extenuada, principalmente os animais, mas a gente, em razão desses resultados aí que indicam, né, aparentemente o encontro já provavelmente do corpo no local, a gente vai continuar até ter certeza de que realmente existe o corpo do policial ali naquele local. Senão, nós retomaremos as buscas a partir de amanhã. Certo. Esse corpo que está sendo periciado agora, doutor, está mais ou menos a quantos metros do ponto onde o senhor está nesse momento? Só para fazer uma retificação, a gente ainda não detectou o corpo. Até onde nós acompanhamos, eles estavam cavando a 1,5 metro, com a indicação do cachorro de que havia um corpo, mas a revelação disso só vai ocorrer ao final das escavações. Então, agora, atualmente, está em torno de 1,5 metro, a gente acredita que mais 1 metro a gente já consegue, então, portanto, cerca de 2 metros, 2,5 metros, eu acho que o resultado já vai vir à tona. Uma vez encontrado o corpo, né, ao que tudo indica, existe o corpo ali, porque os cachorros deram um sinal muito claro, né, da presença de um corpo ali. Então, se isso for confirmado, nós vamos extrair esse corpo para fazer a perícia, tanto das vestes, se eventualmente ainda houverem, quanto de material genético. Aí a gente vai ter que demorar um pouquinho mais, porque vai depender de um trabalho pericial. Mas a gente está muito esperançoso e que essas buscas terminem hoje ainda. Eu sei que não é a tua área, delegado, mas pela tua experiência, pelo que o senhor vê, o senhor tem essa noção. O corpo, quanto mais profundo a cova, ele é mais preservado ou ele fica mais em estado avançado de putrefação? Não, quanto mais profundo, mais preservado, porque o solo é um solo úmido e a terra fria. Isso favorece aquele chamado processo de conservação natural, né? Por essa razão, inclusive, que os criminosos, pelo que a gente apurou, fizeram o uso de cal para acelerar esse processo de decomposição. Então, em razão do tempo, né, apesar de serem, para a família ser uma eternidade, mas do ponto de vista médico-legal, 10, 11 dias, 14 dias, né, estão fazendo hoje, eu acho que ainda não vai estar em avançado estado de decomposição, portanto, permitindo a identificação do corpo num primeiro momento. Se isso não for possível, por conta de que o estado de decomposição realmente avançou, aí a gente só vai conseguir fazer isso por
exames periciais, né, junto ao IML. Mas a gente vai, daqui nas próximas horas, com certeza a gente vai acabar tirando isso a limpo. Mas com as indicações desse preso, com o cal em cima da cova, com a indicação muito clara do cão, dificilmente ali não vai ter um cadáver. Eu acho que está praticamente certo isso. Agora, doutor, pelo que o senhor está me descrevendo do local, eles fizeram quase que uma obra, né? Uma obra de arquitetura mesmo para enterrar esse corpo. Impressionante, mais de 2,5 metros para debaixo da terra. Sim, ali aparentemente, né, a natureza já fez uma parte do trabalho, né? Porque ali era como se fosse uma espécie de um leito de um rio, né? Então havia ali já um leito bastante profundo, né, com pedras. E aí o que a gente imagina que aconteceu? Eles pegaram a parte mais profunda dessa área, né, jogaram o corpo ali e só tiveram o trabalho de pegar a terra que estava em volta com os baldes que nós encontramos no local para poder cobrir o local. Mas se eles realmente tivessem que cavar, certamente seria um feito bem grande, né? Porque ali é uma área com bastante pedra, com tudo, então ali o processo de escavação teria sido bem extenuante. Existe casas ali perto, delegado? Alguém que possa ter visto algo? Não, nós arrolamos uma testemunha, né, que viu a presença dos criminosos subindo com a vítima, ainda com vida, né? Por essa razão que nós fomos levados a crer que ele ainda pudesse estar em cativeiro, então nós identificamos 2 barracos, né, que ele pudesse estar. Fizemos essas diligências na quinta-feira. Na sexta-feira, já com um pouco menos de esperança, por conta da indicação do cão, que ali já não tinha mais o faro, né, de pessoas vivas. E aí, a partir de então, a gente começou a trabalhar com a hipótese de que realmente o policial estava morto, né? Então, hoje o que a gente acredita é que nessa cova a gente consiga, de fato, encontrar o corpo desse policial. Mas, de qualquer forma, nesses 14 dias de busca, a Polícia Militar, juntamente com os bombeiros, né, encontraram 6 ou 8 corpos já, né? Alguns já esqueletizados, outros queimados, carbonizados. Então, ou seja, aqui realmente estava funcionando como um cemitério clandestino, né? Mas eu acho que de todas as pistas até agora, com essa colaboração do preso, eu acho que é o lugar mais palpável, né, se a gente pode dizer assim, mais lógico. Perfeito. Onde estaria esse policial. Portanto, eu acho que temos aí mais de 50% de chances da confirmação, né, delegado? Infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que com esse tempo todo de busca, felizmente, eu acho que o sofrimento da família pode terminar nos próximos instantes, né? É verdade. Até quinta-feira a gente ainda trabalhava com a possibilidade de ele estar vivo e mantido como refém. Mas, infelizmente, a partir daí, os sinais foram apontando para que realmente ele já estaria morto, né? O que fez a polícia, na sexta-feira, já cravar o assassinato dele? O que mudou de quinta para sexta, delegado? Foi, na verdade, o detalhe da indicação dos cães que vieram conosco, né? Nós trouxemos um serviço de cães da Polícia Militar, de um batalhão especializado em localizar pessoas vivas. E a partir de um determinado momento dessa trilha, esse cão perdeu o sinal, né? E isso, segundo os policiais que operam esse cão, indica que a pessoa, daquele ponto em diante, já avançou sem vida, foi levada dali para frente sem vida. Ou seja, ela foi morta naquele local e provavelmente enterrada ali mesmo. Então, com essa informação, a gente já descartou a possibilidade de encontrá-lo com vida. Então, no percurso, né, um percurso longo, né, é uma trilha que a metade dela é com escadas improvisadas e a partir de então é uma trilha no meio do mato. Até uma parte, o cão identificou que a pessoa por ali passou, inclusive em 2 barracos em especial, que ele apontou, né? E realmente as informações de investigação apontaram que a vítima ficou ali por algumas horas. A partir do momento que, ao chegar no final dessa trilha, o cão perdeu o faro, significa a possibilidade de morte da vítima, né? Então, em razão disso, nós nos reagrupamos e
marcamos uma nova vinda para cá, uma nova busca, com outro tipo de cão. Acionamos os cães do bombeiro, do canil do bombeiro, porque os cães, eles são especializados em encontrar pessoas mortas. E aí, a partir de então, passamos a trabalhar com a possibilidade de encontrá-los sem vida. Porque nesse caso, quando o cachorro leva a equipe de busca, o tutor, até um determinado ponto e para, é porque ou a pessoa morreu ali mesmo, aí precisa de um cão. Exatamente. Um cão realmente especializado em cadáver, ou pode indicar que essa pessoa foi sequestrada, colocada dentro de um carro e a partir dali o cheiro desapareceu. Mas hoje esses cães específicos confirmaram a presença no local, né? E ele foi morto exatamente... Com certeza. Oi, pode falar, perdão, doutor Barbeiro. Não, você tem razão, é isso mesmo. Dada inclusive a geografia aqui do local, a possibilidade de ela sair daquele ponto com vida num carro é totalmente impossível, porque ela estava no alto do morro, que é um local onde você só chega a pé, fazendo trilha. Então é um local de difícil acesso, que com certeza essa hipótese foi descartada de plano. Então, daí, por essa razão, que a gente fez a conclusão imediata de que o odor dela viva só sumiu por conta de ela ter sido morta. Então, isso foi uma conclusão a que chegamos na quinta-feira. E aí, na sexta-feira, a partir de sexta-feira, passamos a trabalhar com a hipótese da vítima morta. Delegado, ele foi vítima desse tribunal do crime exatamente na área onde ele teria sido enterrado, se realmente for o cadáver do PM Luca, ou ele foi morto em outro local e levado até esse ponto onde possivelmente está enterrado? Ele foi morto, na verdade ele foi arrebatado no bairro Santo Antônio, né, que não fica muito distante daqui, é cerca de 10, 15 minutos de carro. Foi trazido para cá ainda com vida para ser levado ao tribunal, ao chamado Tribunal do Crime. E aí neste local, né, depois do chamado julgamento ou debate, como eles falam na gíria, a partir de então ele teve a sua sentença de morte decretada por esses criminosos covardes. E aí foi morto e levado até lá, ou tudo isso aconteceu nesse local supostamente onde ele foi enterrado? Aí nesse mesmo local, onde ele foi julgado, que é a subida do morro, né, já na metade do caminho, o pessoal caminhou com ele até o topo e ali matou ele. Então, isso é o que indicou para a gente todo o cruzamento dessas informações, principalmente o comportamento dos cães que estão atuando da Polícia Militar aqui durante todo esse trabalho de busca. Delegado, vocês prenderam na sexta-feira o vulgo BH, né? Nós temos até a imagem dessa prisão. O que ele acrescentou de importante a vocês? Como que vocês chegaram até ele? Ele diz que realmente ele fala com frieza sobre o assunto, ou ele traz informações para atrapalhar a polícia, mando do PCC? O que exatamente esse homem contribuiu para a possível conclusão bem-sucedida desse caso ainda hoje? Tomara, né? Se assim for possível. Sim, perfeito. Bom, na verdade, a participação dele foi, como ele pertencia ao PCC, né, no setor da disciplina, ele foi o responsável por intervir ali quando foi descoberta a presença do policial naquele local, onde funcionava um ponto de venda de droga. Ele foi um dos primeiros a avisar os demais companheiros de crime que ali havia um policial. Então, ele foi o responsável por dar início a todo esse processo. A partir de então, os outros indivíduos integrantes do PCC se juntaram, renderam esse policial, tomaram a arma dele, botaram ele dentro do carro e trouxeram ele para cá. Nesse momento, tanto o Cebola, que a gente prendeu durante a semana e trouxemos aqui na quinta, quanto ele, vieram aqui e subiram. Só que o Cebola ficou dentro do carro e não foi até o final da trilha, mas o BH foi. Então, por essa razão, as informações que o BH prestou para a gente no interrogatório foi muito mais elucidativa para que a gente pudesse ter um grau de certeza maior na indicação do local, possivelmente do local do enterro do corpo do policial. Eu vou pedir, por favor, deixa a imagem frisada do vulgo BH, que é o suspeito aí que está preso temporariamente com autorização da Justiça. Esse BH
ele presenciou o momento da execução, delegado? Então, Bate, ele alega que não, né? Ele fala que ele presenciou a audiência, né, vamos dizer assim, de julgamento, né, o chamado debate. Ele, inclusive, alega que ele chegou até a defender por não matar, para que não matassem um policial, mas que os outros 3 integrantes acabaram deliberando por matá-lo. E aí ele diz que desse ponto em diante, a partir do momento que foi decidido pela morte do policial, ele não acompanhou o policial até o local onde ele seria executado. Então, simplesmente o BH, segundo ele disse, retornou aqui para a foto do preso, gente, por favor. Para a Rua Chile, e os outros integrantes continuaram subindo com ele para levá-lo ao local onde ele teria sido executado e enterrado. E ele deu detalhes, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí em cima, eu estou pedindo, por favor, a imagem do homem que foi preso para frisar essa imagem. Exatamente, está aí, esse é o BH que está detido desde sexta-feira. Obrigado. O delegado, ele passou detalhes sobre como foi esse tribunal, o que foi falado, porque ele deu a opinião dele, falando que, segundo ele, não deveria matar o policial, o que eu acho que é mentira. Porque se o próprio sujeito denunciou a presença do policial na comunidade, e ele sabe que policial na comunidade acaba sendo morto. Mas ele está, na minha opinião, falando que deu a versão dele, né, o parecer dele para não matar, porque se ele fala o contrário, já é algo pior ainda contrassenso, né? Exatamente. E também se ele diz que viu a execução, pode ser imputado a ele a participação direta na execução, né? Então ele está sendo esperto e se resguardando em algumas coisas para não se complicar mais, né? Exatamente. Na cabeça dele, ele realmente pode estar pensando desse jeito, né? Só que por todo o contexto, né? Por todas as informações que nós temos, inclusive conjugando com essa versão dele no interrogatório, independentemente de ele ter concordado ou não, só pelo fato de ele ter detectado o policial, denunciado, rendido o policial, tomado a arma, ajudado a trazer ele aqui, levar ele para o tribunal, já faz com que ele concorra em relação à participação no crime de igual com todos os demais, né? Isso talvez na cabeça dele funcione como um atenuante, mas para nós não. Nós temos a plena convicção de que a participação dele foi definitiva para que houvesse o resultado morte. Bem, então isso vai ser colocado para o BH e talvez dessa maneira ele se convença que não tem muito para onde correr, né? Que ele vai ter que confessar o restante desses detalhes. Quantas pessoas estariam na hora da execução, o delegado, pelo relato desse BH? Então, pelo relato dele, ele, no momento do julgamento, com o Cebola e mais 3 integrantes do PCC, no total de 5. A partir do momento que teria sido decretada a morte, ele foi embora, o Cebola também, e só restaram os outros 3. Ou seja, como você disse, né? Ele tem aquela... ele faz esse tipo de afirmação, obviamente, no sentido de eximir a culpa dele no resultado morte diretamente ali, na ação e reação, né? Mas, de qualquer forma, no entendimento da polícia, né, na convicção da polícia, segundo os nossos critérios de avaliação, né, ele concorreu sim para a morte, independentemente de, na hora do tribunal ali, ele tenha dito que ele não concorda, enfim, é aquela tal história da roleta russa, né? Eu apontei a arma para a pessoa e fiz a roleta russa. E ela não morreu. Como não morreu, mas poderia morrer, né? A partir do momento, como você falou, a partir do momento que ele identificou a presença, avisou para os demais e trouxe ele aqui para uma espécie de julgamento, entre aspas, ele está arriscando a vida do policial e concorrendo, portanto, para que, se caso tivesse sido dado o veredito de morte, ele morreria, e caso não, ele não morreria. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele arriscou, né? Foi uma ação ali, mas assim, isso segundo a versão dele, né? O que a gente sabe, o que a gente imagina, o que a gente tem de convicção é que, na verdade, nada disso aconteceu e tudo foi muito premeditado,
né? Tanto que, como você disse, foi ele o primeiro a detectar a presença do policial e a avisar os demais, né? Então, aqui o que ele disse, em partes, a gente aproveita bastante coisa daquilo que se refere à possível localização do corpo, etc., mas aquelas versões que ele utiliza de forma fantasiosa, né, talvez num primeiro momento de amenizar a sua culpa, isso daí fica muito evidente que não se sustenta e, com certeza, o Ministério Público e a Justiça vão saber lidar com isso para poder atribuir a ele a pena correta. E curioso, né? Dos 5 que participaram da execução, os 2 que já foram detidos pela polícia, olha, na hora de matar a gente foi embora, a gente participou de tudo. Na hora de matar a gente foi embora. Assim fica fácil, né? Sim. Tentar lavar as mãos, não é? E quando a gente pegar os outros 3, eles provavelmente vão falar a mesma coisa. Não fomos nós, foi outros. É capaz de inventar que tinha mais 3 e assim vai, né? Mas o fato é que o inquérito está muito robusto, tanto instruído com todos esses interrogatórios, as provas periciais, as provas testemunhais, todas apontando a responsabilidade de cada um na morte desse policial. E nós temos esperança que a justiça vai ser feita. O próximo passo é eles terem a cara de pau de dizer para o senhor que o soldado se matou, né? Que ele que se suicidou, porque eles não fizeram nada. É bem capaz. Sim, é bem capaz. O delegado, e como que que esse BH percebeu que era policial? Como é que foi essa precisão dele de desconfiar que se tratava de um PM? Nós avaliamos a imagem que nós coletamos ali no local, né? Parece que a arma do policial estava no banco do carro. Então, quando um deles ali passou ao lado do carro, percebeu ali a arma e já imaginou se tratar de um policial. Então, nesse momento, ele foi rendido e aí, rendido, ele caiu nas mãos desses criminosos que tomaram a arma dele e já pegaram a carteira dele e já viram a identidade funcional dele ali na carteira. Ele não teve poder de reação, ele não tinha como reagir a isso? Não, nenhum. Não teve. Ele foi reduzido ali, ele foi já pego, feito de refém, foi totalmente impossibilitado de ter qualquer reação. Realmente foi um homicídio ali praticado de forma bastante covarde e cruel. Aquela câmera de segurança que mostra certinho ele ao lado de um rapaz, né, sendo observado por um cara que está parado por volta de 6 horas da manhã e um outro de camisa preta que passa logo atrás do PM Luca e de um outro sujeito. Esse Cebola ou BH é algum deles nessa imagem? Não, o Cebola e o BH eles vêm depois, né? Eles aparecem depois quando esses 2 indivíduos entram com um policial ali naquela travessa ali dessa avenida principal, que é a chamada Biqueira do Canal. Então, depois que eles entram nesse canal aí, nessa avenida, é que ele finalmente vai ser sequestrado. Mas quem é que está com o policial nessa hora? Quem é que leva ele para essa avenida? Nós temos 8 presos, contando com o BH, né? Os primeiros indivíduos que foram presos, né, são os responsáveis por perceber a presença do policial e conduzir o policial até esse local, né? Então, um deles, me fugiu o apelido agora, mas foi o indivíduo que acabou percebendo a presença da arma e chamou esse outro, que é o olheiro, que estava junto ali para poder fazer a condução do policial. Então, nesse momento, o policial já estava sem a arma, eles desmuniciaram a arma e acabaram levando o policial desarmado para esse local. Nessa hora é que o indivíduo responsável pelo ponto de venda de droga, que estava ali naquele momento, avisou esses outros indivíduos, né, que são integrantes do crime organizado, desse setor chamado de disciplina. Aí nisso que aparece a presença que surge o BH em todo esse enredo. Nossa, impressionante como vocês conseguiram
um trabalho dificílimo encaixar as peças, né, num local onde não tem testemunha, as pessoas ali não falam, as pessoas ali têm medo. O que nós tínhamos é imagem de câmera de segurança e depois a inteligência da polícia agindo, e se realmente esse corpo que está para ser retirado dessa cova agora for do policial Luca, realmente é um trabalho milagroso da polícia, porque você encontrar um corpo no meio de uma área completamente erma é dificílimo. Quanto tempo o senhor acha que leva-se ainda até o corpo a 2,5 metros debaixo da terra? A gente está esperando que esse trabalho vá se estender por mais algumas horas, né? Porque assim que terminarem as escavações, a gente ainda precisa preservar o local para chamar a perícia, para que a perícia possa fazer todos os exames necessários, né? Fazer ali preservar aquela cena do crime, preservar inclusive o local onde ele está e o corpo, né? Também tem que ser preservado. Por quê? Porque se a gente depender exclusivamente de um exame de DNA, por exemplo, a gente tem que manter esse corpo preservado ao máximo, né? Então, assim, lógico que a gente quer um resultado imediato, então a gente espera poder encontrar esse corpo, se realmente for do policial, com algumas vestes que indiquem isso imediatamente. Obviamente que sem prejuízo de um exame de confronto posteriormente, mas o que a gente não quer é ficar na expectativa de ter que aguardar esse resultado para poder concluir que sim ou que não. Mas imagino aí que mais umas 2, 3 horas de trabalho, acho que a gente vai ter o resultado mais acertado possível aí. Algum palpite sobre o nome do mandante da execução, doutor? Só para finalizar, o nome do traficante que realmente autorizou o assassinato? Na verdade, a gente tem, a investigação ainda está em andamento, né? Nós temos a indicação de mais 2 nomes que seriam ali os traficantes responsáveis pelo local e que não teriam atuado diretamente no crime, mas teriam concordado ou até mandado prosseguir com a morte desse policial. Mas são fatos ainda que a gente ainda está apurando e por esse momento delicado, né, a gente ainda gostaria de apurar melhor, até para poder manter o efeito surpresa a nosso favor. Mas temos já alguns indícios, sim. Até porque o mais importante é ter acesso a esse corpo e, pelo visto, é o que o senhor deve ter conseguido agora, e a gente torce para que esse caso termine ainda hoje. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Assim que tiver alguma novidade, sim, conte com a Record, dúvida. tá? Imagina. Obrigado, doutor. Eu que agradeço muito pela oportunidade. A gente mantém contato.